Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar a palavra. E nós vamos dar sequência aqui ao estudo. O pastor Rickson, ele nos ensinou na sexta passada o capítulo 4 de 1 Coríntios. E eu gostaria de ler todo o capítulo 5, são 13 versículos, e nós vamos ler todo o capítulo. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos ler a palavra. Eu vou ler aqui, irmãos, na versão corrigida, e depois eu quero ler alguns versículos na versão NVI, que é uma versão mais atual, né? A versão que geralmente o pastor Rickson usa aqui. Oi? Capítulo 5. O capítulo todo, tá bem? Nós vamos ler do verso 1 até o 13. São 13 capítulos, 13 versículos. O título aqui da Bíblia diz que é a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Jactância aqui quer dizer orgulho, viu, irmãos? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora.
tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém? Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai, nós entregamos a Ti nessa hora as nossas vidas, os nossos corações. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Que o Senhor venha nos dar esse entendimento da Tua palavra cada dia e ajuda-nos, Senhor, a andar em retidão, Senhor, em humildade diante da Tua presença. Que o Senhor venha abençoar cada dia a Tua igreja, Senhor, cada membro desse ministério. Que o Senhor visite com graça, com sabedoria, porque só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmãos? Só situando aqui, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta quando ele fundou a igreja de Éfeso. E ele está ali em Éfeso quando ele escreve aos Coríntios essa carta. Nós sabemos que ali em Corinto, essa cidade era uma cidade estratégica, uma cidade portuária, e havia muito movimento nessa cidade. Então, por isso, o apóstolo Paulo fundou essa igreja, porque era uma cidade estratégica. Um volume muito grande de pessoas passavam por ali naquele local, mas como a gente já aprendeu, né, nos outros capítulos anteriores, nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, carnal. Isso próprio da cidade. A cidade era uma cidade de grande imoralidade sexual. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele já começa aqui o capítulo exortando, repreendendo a igreja, falando que havia tal fornicação, quer dizer, impureza sexual naquela igreja. E o Senhor, ele vê todas as coisas, na verdade, irmãos. O Senhor, ele vê o nosso caminhar e ele exorta a igreja. Nós sabemos que não é fácil a disciplina, mas o Senhor, ele nos disciplina, porque ele nos disciplina como filhos amados. E qual o motivo da correção? A cada dia nós nos tornarmos pessoas melhores. A correção no momento, muitas vezes, não é fácil. Hebreus diz isso, né? Hebreus, no capítulo 12, verso 11, diz isso. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E cada vez que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos disciplina, nós aprendemos mais do Senhor, porque cada vez que nós nos aproximamos dEle e que nós o conhecemos mais e que nós nos achegamos a Ele, irmãos, cada vez que nós nos achegamos, mais nós vemos as nossas falhas e defeitos, porque Ele é santo. O Senhor é santo, santo, santo. E assim, o apóstolo Paulo está ali repreendendo aquela igreja, porque ele estava entristecido com tantas notícias que chegavam para ele daquela igreja. A igreja estava contaminada, né? O texto que fala que a igreja estava inchada. E nós vemos muitas igrejas assim hoje, que estão conformando com o pecado dentro da igreja. Mas graças a Deus que nós estamos num ministério onde a verdade é pregada, a palavra é pregada. E o Senhor tem ensinado a sua igreja a cada dia, irmãos, a andar em santidade.
Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Cada dia mais nós vemos os sinais evidentes da volta do Senhor Jesus, a palavra se cumprindo a cada dia. Em Apocalipse diz isso, né? Aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo vai se sujar mais ainda. E esse texto não é um texto fácil, né? Não é um texto fácil de pregar, porque ele fala aqui de disciplina, e disciplina assim forte. Porque a igreja ela estava caminhando em pecado. Aí havia fornicação, quer dizer, essa má conduta, deixando o pecado entrar ali, essa impureza sexual. E ali, Paulo exorta os líderes daquela igreja a realmente usar de disciplina. A disciplina não é fácil, mas ela é muito importante. Nós vemos, principalmente na vida da criança, a criança não é disciplinada, ela vai por caminhos tortuosos, mesmo sendo disciplinada, muitas vezes já acontecem situações que fogem do controle dos pais. Mas aqueles pais que não disciplinam seus filhos, eles são muitas vezes envergonhados, porque não colocam limites. Irmãos, nós vemos exemplo disso na Bíblia. O sacerdote Eli, por exemplo, foi um homem muito bem-sucedido em muitas áreas da sua vida, mas ele falhou terrivelmente como pai. A Bíblia diz que aquele homem estava ali exercendo o sacerdócio, mas os seus filhos cometiam pecado e ali no templo faziam o que era abominação ao Senhor. E eu imagino a tristeza, né, de Eli, porque ele fracassou. E o resultado nós vemos na vida, nas atitudes dos seus filhos. Só que os filhos de Eli, eles foram exterminados, porque cometiam abominação ao Senhor. 1 Samuel 1,12 diz isso, que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. Coisa pesada isso, né? Um sacerdote. E os seus filhos não tinham temor ao Senhor. E é tanto que eles foram exterminados. Um outro exemplo que nós vemos também na palavra, o rei Davi. O rei Davi teve um quarto filho dele, chamava-se Adonias. E a Bíblia diz que Adonias, lá em 1 Reis 1,6, olha o que diz sobre Davi. Seu pai nunca o havia contrariado. Isso quer dizer que nunca disse não, né, para aquele filho dele. Seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? E nós sabemos que o fim de Adonias foi muito triste, né? Ele se rebelou contra Davi, levantou um grupo de homens e ele quis usurpar o trono de Davi. Adonias não tinha limites, né? Não tinha. Quer dizer, ele nunca foi contrariado quando criança. Giovana está aí, é psicóloga, e ela sabe que não é fácil, muitas vezes, você falar um não para a criança. Gente, não é fácil, não. Eles resistem, não querem ouvir o não de jeito nenhum. Não é fácil. Só que isso traz consequências depois muito graves, seríssimas. E Adonias,
a Bíblia diz que ele tentou, né, usurpar, ele se levantou ali contra Davi, e ele foi morto, né, assim como Absalão também, que andou pelo mesmo caminho. E nós vemos uma grande tragédia na vida de Davi com relação aos seus filhos, né? E a igreja de Corinto, voltando aqui, irmãos, estava nessa fase aí de deixar o mundo entrar, né? Ao invés deles influenciarem as pessoas para se converter, né, e ter uma vida restaurada diante de Deus, acontece o contrário. O pecado estava entrando na igreja. E aqui ele fala de uma situação tão grave, de uma imoralidade, né, que é quando essa pessoa da igreja, ele tem um relacionamento com a sua própria madrasta. Isso é um incesto, né? E a Bíblia, lá no Velho Testamento, lá em Levítico, Deuteronômio também, o Senhor já falava muito claramente, o Senhor estabeleceu princípios sobre isso, né? Que era abominação ao Senhor o incesto. Aqui não detalha se esse pai era vivo, né? Como que foi essa situação. Então, não traz detalhes, mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele teve esse relacionamento, né, com a sua própria madrasta. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Quer dizer, a coisa estava tão feia ali, que nem entre os que não são servos estava acontecendo coisas, que nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? E aqui ele está falando de uma disciplina forte, né, de excluir esse cidadão que cometeu essa impureza, esse pecado, e que estava escandalizando o nome do Senhor, irmãos. Estava trazendo escândalo. E ele orienta a igreja, apesar de não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. Ele estava em oração por aquela igreja, clamando a Deus, para que realmente o Senhor mudasse. Ali naquela cidade havia o templo da deusa Diana, e também era cultuado Afrodite, né, que era o símbolo da sensualidade. O Apolo também tinha uma estátua enorme dele. Então, deuses, tudo relacionado à sexualidade. Então, havia muitos pecados ali na área sexual, né, de impureza sexual. E ele fala isso, né? E ele diz, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então ele fala, eu não estou aí com vocês, mas mesmo ausente, eu já condenei esse que tal coisa fez. Então, esse versículo, irmãos, capítulo 5, verso 5, quando ele fala, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa isso? Significa que essa disciplina severa, ela tem a finalidade, irmãos, de levar essa pessoa à consciência.
Porque se ele se arrepender diante de Deus, ele vai ser salvo. Mas se continuar ali na prática do pecado, com certeza o seu destino é condenação eterna. E há muitas situações, inclusive aqui na igreja, o pastor, o apóstolo, né, já lidou com muitas situações difíceis. Não é fácil não, irmão. Né? Situações em que teve que reunir a igreja, chamar pessoas que já estavam andando com práticas ilícitas e pessoas que tiveram que ser excluídas do corpo, né? Porque realmente a conduta não estava correta. E Jesus, ele também fala a respeito dessa disciplina na igreja. Se a pessoa anda incorretamente com práticas que estão envergonhando o nome do Senhor, é necessário realmente, né, que a liderança ela chame essa pessoa para que haja realmente essa conscientização, irmãos. Porque se ela não mudar e não se arrepender diante de Deus, realmente o caminho é de condenação. Mateus 18, vocês podem abrir, quando Jesus ele fala dessa disciplina. Mateus 18, do verso 15 até o verso 17. E diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1, 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Quer dizer, alguém que não tem realmente o temor do Senhor, como o apóstolo Paulo está falando aqui, é como um pagão, é como um que não tem o temor do Senhor. E Jesus, ele orienta aqui com relação a essa disciplina. O apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja. Por quê, irmãos? Ele começa a comparar a questão de um fruto podre. Nós todos sabemos. Muitas vezes tem uma fruteira com uma laranja podre. E aquela laranja ali está apodrecida, cheia de fungos. E se você não tirar aquela laranja podre, o que vai acontecer? Vai contaminar as demais. E as outras também vão apodrecer. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é isso. Ele está falando essa situação de ser tirado. Porque se uma fruta podre está ali entre outras, vai contaminar tudo. As demais, as boas. Então, não é que a pessoa excluída, ela não pode vir mais à igreja, não é isso. Né? Ela pode vir cultuar a Deus, mas é necessário que ela tenha essa atitude de arrependimento, né? Tem que ter arrependimento. E ele compara aqui, irmãos, a massa também. Todas as mulheres aqui, quando fazem pão, né, sabem disso. Quando você está fazendo a massa, e ali coloca o fermento, né? O que acontece? Rapidamente a massa, ela cresce. Em poucos minutos que você deixa ali descansando, a massa ela cresce. E o apóstolo Paulo, ele fala que
verso 6, né? O orgulho de vocês não é bom. Vocês sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E aqui ele lembra da Páscoa. Na Páscoa nós sabemos, irmãos, que os pães asmos eram sem fermento, né? Deveria ser sem fermento. O Senhor deu uma ordem aos filhos de Israel, que quando eles fossem sair do Egito, que eles deveriam comer, né, o cordeiro sem defeito, já prefigurando ali Jesus Cristo, seu sacrifício. E eles passam o sangue do cordeiro ali em cada umbral das portas, para que haja o livramento do Senhor. E eles deveriam comer as ervas amargas e o pão sem fermento, que são os pães asmos. Era a ordem do Senhor. E assim foi celebrada a Páscoa. E até hoje, né, os judeus, eles celebram a Páscoa. E aqui ele fala, por isso celebremos a festa, né, a Páscoa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Né? Um pouquinho de fermento faz crescer, inchar. E às vezes é uma situação assim na igreja, né? Às vezes uma coisa que vem e fermenta todo o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele está orientando a igreja, alertando a igreja, cuidado, para que não haja isso no meio de vocês. Né? Então, aqui ele está falando para a gente não usar esse fermento velho, que são as velhas atitudes do homem carnal. Não usar esse fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Há um versículo na palavra de Deus que diz que os bons costumes, os maus costumes, eles corrompem os bons costumes. E nós vemos muitas vezes jovens, por exemplo, adolescentes, sendo influenciados por pessoas de má conduta. Muitas vezes têm já formado a palavra de Deus, os princípios, né, os pais orientam em boa conduta, mas de tanto andar com pessoas que são imorais, que não têm uma boa conduta, são influenciados para a maldade. E quantas consequências vêm, irmãos? Porque nós sabemos que o pecado, ele traz consequências terríveis. E ali ele dá uma série de lista, né? Uma lista de pessoas, e ele fala isso, né? Que nós não devemos andar com essas pessoas imorais, nem com os avarentos, ou ladrões, ou idólatras. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão,
seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Por que nós não devemos comer? A mesa é lugar de comunhão, não é verdade? Então, como que nós vamos associar com esse tipo de pessoas? E aqui ele está falando também de pessoas que usam de engano na casa de Deus. Pessoas que se dizem irmão. Pessoas que, dizendo-se irmão, diz que é irmão, mas tem uma conduta completamente imoral. Né? As atitudes aqui não condizem com a vida de um cristão. A Bíblia diz, Jesus ele falou que quem quisesse seguir a ele deveria a cada dia levar a sua cruz, né? Morrer para si mesmo. É a cada dia, né, irmãos? Morrendo para o eu, para a nossa vontade e seguindo a Jesus. Deixando o velho homem com as suas concupiscências e vivendo a cada dia uma vida nova em Cristo Jesus. E aqui ele fala que como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Nós não temos nem como julgar, não é verdade, irmãos, esse mundo. Como que nós vamos julgar essas pessoas aí? Não temos, porque os de fora, o Senhor mesmo é quem vai julgar, e o apóstolo Paulo diz isso, né? Mas aqui ele está orientando os líderes para julgar aqueles que estão dentro da igreja, né? E isso cabe ao líder, à liderança. Então, ele está nos falando aqui, assim como em Timóteo também fala dessa classe de pessoas, né? E que o apóstolo Paulo descreve, são pessoas dessa geração que nós estamos vendo e que nos últimos dias o Senhor disse que seria assim mesmo, né? Que os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, traidores, que não respeitariam pai nem mãe. Então, caluniadores, e assim é o que a palavra já descreve. E o apóstolo Paulo, ele está falando isso, né? E que os cristãos, eles devem tomar realmente essa posição contra o mal. Evitar esse contato, comunhão com esse tipo de pessoa. Aqueles que ainda estão presos a esses comportamentos pecaminosos, né? Porque a igreja deve buscar essa santidade em Deus, né? Aquele que segue a Jesus, ele a cada dia ele vai querer buscar essa vida, é uma vida real, é uma vida verdadeira em Deus. Deixar as velhas práticas e andar segundo a direção do Espírito Santo. Porque lá no céu, irmãos, não vai entrar quem pratica tais coisas. Quando nós meditamos nessa carta aos Coríntios, e mais à frente o apóstolo Paulo ele vai continuar falando pesado, né, contra o homossexualismo, ele vai falar muitas vezes de impureza no casamento. Capítulo 7 ele vai tratar, mais à frente ele vai tratar e ele vai falar de forma pesada. E que os tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus é alegria, paz, a justiça no Espírito Santo de Deus. E os que tais coisas praticam não herdarão
o reino de Deus. A Bíblia é muito clara. E ele vai pegar pesado, porque a igreja de Corinto era uma igreja impura. E ele vai orientar os líderes, né, para que eles tomem essa decisão de disciplinar, de corrigir. E como eu já falei aqui, a disciplina ela não é fácil, mas ela é muito importante. Olha que diz Provérbios, irmãos, 15, verso 31 até o verso 33, diz assim: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, se a pessoa está errada e ela é corrigida, se ela é disciplinada e ela tiver a humildade de reconhecer o seu erro, com certeza a sua vida será mudada. Haverá restauração. Mas se ela endurecer o coração, fechar os seus ouvidos para a correção, para a disciplina, então o seu caminho é caminho de morte, porque vai continuar ali nas mesmas práticas. Olha o que diz Provérbios 3, 11 e 12. Provérbios fala muito também de disciplina, de correção. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos muitas vezes ser corrigidos. 3, 11 e 12, diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. O Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O Senhor, Ele nos repreende, Ele nos disciplina, porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos quer perder. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que não vai ser assim, né? Alguns têm rejeitado e muitos vão continuar rejeitando, endurecendo o coração para a verdade. Infelizmente nós vemos isso. Irmãos, e nós vemos a cada dia aumentando a iniquidade na terra. Cada dia. Nós podemos ver por nossa cidade. Esses dias têm sido dias difíceis, né? Então, assim, o inimigo, ele tem assolado, ele tem tentado assolar realmente as vidas, porque o tempo já está remido. Então, ele quer tragar todos aqueles que ele puder tragar. E alguns têm entregue as suas vidas realmente a práticas terríveis da maldade. E aí é onde nós vemos caminho de morte. Porque o caminho que a pessoa está trilhando é caminho de morte. E muitos escolhem esse caminho, né, que é um caminho sem volta. Aqueles que realmente se dobrarem diante do Senhor e que reconhecerem que estão errados, que precisam se arrepender, realmente haverá mudança, haverá transformação. E é assim que o Senhor faz conosco. Irmãos, e não é fácil muitas vezes o trabalhar de Deus em nossas vidas.
Quantas vezes nós somos confrontados através da pregação da palavra? Às vezes o apóstolo está pregando ali, nem Deus usa ele assim de uma maneira forte para falar. Muitos que estão ouvindo vão realmente se conscientizar que precisa de mudar e vão mudar. Porque reconhece que precisa de mudança. Houve um confronto. E reconhecer que realmente está falhando naquela área e que precisa ser refeita as suas atitudes. Mas o Senhor quer o nosso bem, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Amém, igreja? Ele nos ama. E o desejo de Deus é que nós sejamos transformados de glória em glória. Porque nós veremos o Senhor como Ele é. Só vai chegar ali na cidade santa, né? A celestial, a Jerusalém celestial que já foi preparada para aqueles que o amam. E só vai adentrar pelas portas da cidade aqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. As suas vestes são brancas, de linho branco. E olha o que diz Apocalipse: só entrarão pelas portas da cidade aqueles que já foram realmente transformados, irmãos. Que realmente levam a vida de santidade diante do Senhor. Apocalipse 3:19 diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. É a confirmação aqui de Provérbios, né? Eu repreendo e castigo e disciplino, né? A todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependimento. Arrependimento é o que o Senhor requer de cada um de nós, amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor sempre está orientando a igreja através da sua palavra, irmãos. É através da sua palavra que Ele vai nos orientando, que Ele vai dando as diretrizes. Porque o Senhor quer um povo diante dEle, um povo que anda em arrependimento. Arrependimento é o que o Senhor requer. No final, Ele está falando que é necessário, né, retirar essa pessoa que está escandalizando o nome de Jesus, né, está ali dentro da igreja, mas que tem sido uma pedra de tropeço. Tem sido uma pedra de tropeço, né? E, pois como eu haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. O juízo pertence ao Senhor. Haverá um tempo que haverá um grande juízo, o trono de Deus, onde nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e cada um, né, eu creio que vai ser como um filme, né?
e cada um dará conta das suas obras. Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso no meio de vocês. É o que o apóstolo Paulo ele está ali orientando a igreja. E o Senhor, irmãos, ele requer de nós a cada dia essa busca da santidade, porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. E o desejo do Senhor é isso, é que o pecador se arrependa. Nós somos pecadores e falhos, irmãos. Mas a palavra diz lá em Romanos 6,14, o pecado ele não pode ter domínio sobre nós. Nós não podemos andar nas práticas erradas todos os dias. A palavra de Deus, ela nos confronta. E se somos muitas vezes confrontados em alguma atitude que estamos errando, então o que nós temos que fazer é deixar essa prática e andar em novidade de vida. O desejo de Deus é isso, é que nós nos arrependamos, é arrependimento, é andar em humildade e saber que nós precisamos dele, nós precisamos do Senhor. Sem ele, nada podemos fazer. Somente através da disciplina do Senhor, da sua correção, é que nós poderemos andar em novidade de vida. Amém? E que nós possamos andar cada dia em novidade de vida. E vamos aceitar a disciplina do Pai, porque Ele nos ama. Amém? Ele nos corrige, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. E o amor do Senhor, Ele nos constrange. Não é verdade, irmãos? Quando nós buscamos a presença do Senhor, que nós nos achegamos diante dEle em oração, mais os nossos pecados são estampados. Mas quando nós nos arrependemos de verdade, Ele se agrada de nós, amém? E eu quero encerrar nesse momento, eu quero fazer uma oração e depois eu quero devolver ao pastor Rickson a palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. E que o Senhor venha nos conscientizar a cada dia. Que o melhor é buscar a sua presença. Melhor é nos afastar do pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, porque um dia nós dissemos sim para o Senhor Jesus. Nós reconhecemos que somos pecadores, falhamos muitas vezes contra o nosso irmão, mas o Senhor nos leva a conscientizar, Pai, a cada dia que nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes pecamos contra Ti, mas o nosso desejo nessa noite é que o Teu Espírito Santo de Deus a cada dia venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que não haja em nós nenhuma condenação, que não haja em nós, ó Deus, nada que venha te desagradar. Mas nós queremos nos apresentar diante de Ti, ó Deus, como servos do Senhor, que recebem a Tua correção. Não nos deixe endurecer o nosso coração, mas reconhecer que somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso advogado. Sabemos que o Senhor intercede por nós, mas haverá um tempo em que o Senhor virá como juiz desta terra.
Então, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, que o Senhor abençoe a sua igreja, meu Deus, que a cada dia nós venhamos estar com as nossas vestes limpas diante de Ti, que as nossas atitudes, Senhor, com o nosso próximo, ó Deus, sejam atitudes de misericórdia, de amor, de compaixão. Pai, em nome de Jesus, que as nossas ações venham demonstrar que realmente servimos o Senhor. Ó Deus, assim como os cristãos foram chamados lá em Antioquia pela primeira vez de cristãos, porque eles seguiam o Senhor, as pessoas viam a diferença em suas vidas. Assim também nós queremos andar em novidade de vida, e que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam realmente que somos discípulos do Senhor. Que somos, ó Deus, seguidores do Cristo vivo. Eis-nos aqui, Senhor. Que as nossas vidas realmente venham fazer toda a diferença nessa terra. Ajuda-nos a ser exemplo. Ajuda-nos, Senhor. Que a cada pessoa que, ó Deus, o Senhor nos colocar para falar da Tua palavra, que realmente não sejam palavras vazias, mas que sejam palavras que transformam, que tragam vida, e que eles possam olhar para nós e ver a diferença em nós. Toma esta cidade nas Suas mãos, meu Deus. Que o Senhor nos use, ó Deus, como discípulos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos use como servos do Senhor, onde nós estivermos. Quantos precisam ouvir que o Senhor salva, que o Senhor transforma, que o Senhor restaura. Meu Deus, visita os hospitais, visita os presídios. Meu Deus, o Senhor não chamou os homens para ficar ali encarcerados. Meu Deus, tem misericórdia. Quebra as cadeias espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão acorrentados pelo pecado, que realmente cheguem o entendimento da Tua palavra. Tem misericórdia. Abra os olhos, Senhor, espirituais, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, como servos que honram a Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a ser esses servos, ó Deus, vasos de honra, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, porque somos disciplinados pelo Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Pai, pela correção, pela disciplina, porque não queremos ser servos de dura cerviz, não, meu Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e ajuda-nos a andar na verdade da Tua palavra. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por este ministério que nós temos visto a Tua palavra sendo pregada em verdade. Muito obrigada pela vida do apóstolo, dos pastores da Tua casa. Muito obrigada, porque eles têm pregado a Tua palavra. E, ó Deus, muito obrigada por esta obra em nossas vidas. Muito obrigada pela obra na Tua casa. E, ó Deus, que o Senhor venha a cada dia concretizar aquilo que está no Teu coração para esta obra. Queremos ver muito mais, Senhor, pessoas convertendo, ó Deus, se entregando a Jesus. Que a cada dia que a palavra for pregada, que realmente o Senhor venha convencer os corações do pecado, em nome de Jesus, porque a Tua palavra
Jeremias diz que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Só tu podes fazer isso, Senhor. A tua palavra, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Em nome de Jesus, que cada vida que entrar na tua casa, meu Deus, não saia daqui da mesma forma que entrou, mas que o teu Espírito venha fazer esta obra, que somente o Espírito de Deus pode sondar o coração do homem e transformar, e regenerar, e, ó Deus, redimir dos seus pecados. Obrigada pela justificação. Fomos justificados pelo Senhor. Havia um escrito de dívida contra nós. Ah, Senhor, muito obrigada, porque Jesus, Ele pagou o preço e a dívida foi paga. E hoje nós somos livres, livres para servir ao Senhor. Ai de nós se não fosse o teu perdão, Pai. Mas nós te damos graças, porque fomos alcançados pela tua graça salvadora. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Ajuda-nos, Senhor, a andar em santidade e a andar com pessoas que realmente amam ao Senhor, que buscam ao Senhor em espírito e em verdade. Ah, Senhor, queremos que o Senhor nos apresente aqueles que realmente são amigos do Senhor Jesus, aqueles que andam com o Senhor Jesus. Queremos andar com esses que amam a Ti, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada por esta obra salvadora em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Você está feliz ainda? Também estou muito feliz. Vamos orar para a gente encerrar mais uma vez. Com essa chuva aí, glória a Deus, para refrescar a nossa cidade, né? Tava precisando, né? Rápidos avisos, né? Domingo de manhã tem culto, domingo à noite também tem. Que você possa convidar seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, para eles estarem conosco aqui, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, Pai. Nós repreendemos todo o mal contra a nossa vida, que o Senhor possa, Pai, nos guardar e nos proteger debaixo do seu sangue, Senhor. Te pedimos a Ti, Pai, que o Senhor confunda os inimigos, Pai, que possamos ser livres de toda a maldade humana, Pai. Nos livra de todo o mal. E te pedimos que seja conosco, Espírito Santo, faça morada em nosso coração, nos conduza em tudo que fizermos, Pai. Muito obrigado por sua palavra, por tudo aquilo que foi falado, Pai, essa noite. Que possamos, Pai, seguir o Senhor e nos parecer mais contigo, Pai. Realiza essa obra dentro de nós, Pai. Te agradecemos por mais essa noite, que o Senhor nos dê força e nos dê graça para acordarmos amanhã, Pai. Que as suas misericórdias se renovem em nossas vidas a cada manhã. É o que pedimos a Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós que aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você diz amém. Amém. Glória a Deus.